Antes de mais nada, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer aos organizadores e apoiadores da atividade dessa noite. E o motivo pelo qual a mesa foi desconstituída é que eu tenho um vício, aquele mesmo vício dos filósofos peripatéticos. Eu só consigo falar andando. Se eu não tiver espaço para andar, eu não consigo falar. É difícil conseguir falar. Então, é por essa razão que o professor Edilton generosamente desfez a mesa essa noite. Nós estamos, nesse momento, e desde 7 de outubro do ano passado, vivendo uma situação dramática da história da humanidade. E todos nós acompanhamos essa situação. E eu me refiro a essa nova e violentíssima etapa de genocídio do povo palestino praticado pelo Estado de Israel. Já ultrapassou o número de mortos os 40 mil, na sua imensa maioria civis, especialmente mulheres e crianças. São imagens que chocam o mundo pela sua violência e também pela paralisia e a cumplicidade das grandes potências com esse massacre. Mas para que nós possamos entender o que lá ocorre, é obrigatório que façamos uma viagem à história e nos perguntemos onde está o ovo da serpente. Como nasceu essa situação? Como se desenvolveu aquilo que os grandes meios de comunicação chamam de conflito e que nós devemos chamar pelo seu nome verdadeiro, que é genocídio. Qual é a origem desse processo? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, fundamentalmente sobre isso. Porque o que se passa na Palestina não tem nada a ver com religião. O que se passa na Palestina não é um conflito entre povos. O que se passa na Palestina é um genocídio que tem por origem um processo de raízes racistas e coloniais. E é essa viagem no tempo que eu buscarei fazer nessa noite junto com vocês. O conflito, como assim chamam os grandes veículos de comunicação, tem sua origem no final do século XIX. Há um bocado de tempo, certamente nenhum de nós tinha nascido naquela época. No final do século XIX, é consolidada uma doutrina que teria o apoio de setores do judaísmo. Essa doutrina se chamava e se chama sionismo. A consolidação dessa doutrina ocorre em um livro escrito por um jornalista austro-húngaro chamado Theodor Herzl. Ele publica esse livro em 1896. E esse livro tem o título O Estado Judaico, ou O Estado Judeu, como é mais comum na tradução para o português. O que Herzl propunha com esse livro? Qual era o seu propósito? Herzl buscava apresentar uma solução para um problema real e dramático. Esse problema real e dramático era a longeva perseguição contra os judeus, especialmente na Europa. Uma perseguição que se arrastava por séculos, desde a antiguidade. Uma perseguição que passou a levar o nome, desde 1867, o nome de antissemitismo. Os judeus não são o único povo semita,
mas o termo antissemitismo foi cunhado por um jornalista alemão chamado William Marr, um jornalista alemão antissemita, que propôs estabelecer um conceito científico à perseguição contra os judeus. Um conceito científico que justificasse por que as nações europeias deveriam se livrar dos judeus. E ele cunhou esse termo antissemitismo, que passou a ser a forma ou a fórmula pela qual passou a ser identificada essa perseguição contra os judeus, que antes era em alemão chamada de Judenhass, o ódio contra os judeus. Ganhou uma cor mais científica. Era a época do positivismo e a busca de fórmulas científicas era muito comum naquele momento. Os judeus são um povo semita, tal qual os árabes. Semita tem a ver com Sem, o filho de Noé. Semita é uma família linguística, por isso que tanto árabes quanto judeus estão dentro da mesma família linguística, a família dos idiomas semitas, dos quais estão o árabe, está o hebraico e estão várias línguas mortas, como o aramaico. Pois bem, Theodor Herzl, em seu livro Estado Judeu, buscou formular uma solução para o antissemitismo. E sua solução foi a constituição de um Estado judeu. Ele, de certa maneira, buscava surfar na onda histórica aberta no final do século XIX, que foi a onda de libertação, o início da onda de libertação dos povos coloniais contra o colonialismo europeu. Com a Revolução Norte-Americana e a Revolução Haitiana no final do século XVIII, se estabelece uma onda de libertação desses povos colonizados, especialmente nas Américas, e depois, mais adiante, na África e na Ásia, mas aí já no século XX. Theodor Herzl tentou estabelecer que o Estado judeu era o direito dos judeus à autodeterminação, à sua libertação nacional. Mas essa fórmula abraçada por Theodor Herzl, essa explicação abraçada por Theodor Herzl, ela não tinha lastro na realidade. O que ele estava propondo não era um Estado nacional, era uma outra coisa. Os judeus, no final do século XIX, já não eram mais uma nacionalidade. Uma nacionalidade é a intersecção entre povo e território. Não existe nacionalidade sem território. Um povo desterritorializado, ao longo do tempo, perde a sua nacionalidade. E nós sabemos isso pela experiência brasileira. O colonialismo português capturou negros africanos, os escravizou e os trouxe para o Brasil. Esses negros africanos capturados, na sua origem, pertenciam a distintas nacionalidades africanas. Trazidos ao Brasil, desterritorializados, o povo negro continuou, evidentemente, a existir como um grupo étnico-racial, mas as suas raízes nacionais desapareceram. Ao contrário do que aconteceu e acontece com os povos originários. Os povos originários do Brasil, mesmo sob circunstâncias muito difíceis, conseguiram, em certa medida, através do sistema de reservas pelas quais lutam até hoje, preservar parcialmente os seus territórios. E por preservar os seus territórios, nós conhecemos os povos originários em nosso país pelas suas nacionalidades, que a antropologia colonial chama de tribos. Nós conhecemos os guaianazes,
nós conhecemos os guaranis, nós conhecemos dezenas de nacionalidades originárias, porque os povos originários preservaram o território. Os judeus haviam sido desterritorializados 1.800 anos, mais de 1.800 anos antes do surgimento do sionismo. Os judeus existiram como nacionalidade até o ano 70 da era cristã. Os judeus, segundo as provas arqueológicas mais robustas, a versão majoritária da história, os judeus teriam sido uma das tribos que migraram da Mesopotâmia para Canaã. Canaã era o nome antigo da Palestina. Ali em Canaã, os judeus teriam ampliado sua presença, teriam guerreado contra outros povos, teriam estabelecido seu reino, na verdade o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel ao norte teria sido destruído pelo Império Assírio, o reino de Judá ao sul, daí vem a expressão judeus, do reino de Judá. O reino de Judá ao sul foi destruído pelo Império Babilônico. A elite judaica desse reino de Judá foi levada para a Babilônia. Depois o Império Persa derrota o Império Babilônio, o Império Persa sob o comando de Ciro, não Ciro Gomes, era um outro Ciro. O Império Persa sob o comando de Ciro traz de volta as elites judaicas para Canaã. Há uma reconstituição parcial do antigo reino de Judá, já submetido ao próprio Império Persa. Depois o Império Romano destruiria o Império Persa e finalmente o Império Romano, no ano 70 da era cristã, destrói Jerusalém e acaba com todos os elementos de organização nacional do povo judeu. E os judeus que já vinham imigrando para a Europa, principalmente para a Europa, nas décadas anteriores, os judeus, derrotados pelo Império Romano, com a destruição de Jerusalém, derrotados nas últimas rebeliões judaicas, no ano 135, também da era cristã, pelo Império Romano, sob o comando do imperador Adriano, os judeus emigram massivamente, principalmente para a Europa. E os judeus vão deixando de ser uma nacionalidade. 1.800 anos é tempo mais do que o suficiente para que a desterritorialização provocasse o desaparecimento da nacionalidade judaica. Os judeus continuam a existir na Europa como um grupo étnico e como um grupo religioso. Tomemos cuidado com a palavra judeu, judia, judaica, porque a mesma palavra é utilizada para 3 situações. Quando a gente se pergunta, afinal, quem são os judeus? As pessoas têm dúvidas em responder, e é normal que tenham, porque a palavra judeus se refere a 3 situações diferentes. Houve, no passado, uma nacionalidade judaica. Mas a mesma palavra, judeu, judia, judaica, é utilizada para identificar um grupo étnico, o que é bem diferente de uma nacionalidade. E a mesma palavra é usada para identificar a religião majoritária entre os judeus, a religião judaica. Isso gera muita confusão. Os judeus já foram uma nacionalidade, persistiram na diáspora como um grupo étnico cultural, e parte importante dos judeus está vinculado à religião judaica. Mas há muitos judeus que não são religiosos, que não têm crenças religiosas, que são judeus seculares. Eu mesmo sou de origem judaica, mas a minha família não tem qualquer tipo de vínculo com a religião judaica há 3 ou 4 gerações. É uma situação diferente do que, por exemplo, a de alguém que tenha nascido, que seja árabe, que tenha nascido no Líbano e que seja muçulmano. Aí são 3 palavras diferentes. Qual é a etnia dessa pessoa? Árabe.
ela não terá nenhuma dúvida em afirmar. Qual é a nacionalidade? Libanesa, ou síria, ou iraquiana? Qual é a religião? Se for o caso, muçulmana, mas ela também pode ser cristã, ou ela pode ser sem religião. No caso dos judeus, a mesma palavra se aplica a 3 diferentes situações. Mas o fato é que no final do século XIX, os judeus não eram mais uma nacionalidade. E, portanto, não se podia falar de um Estado nacional quando Herzl propõe um Estado judaico. Mas se não era um Estado nacional que propunha Herzl, do que se tratava? De um Estado étnico, de um etno-Estado, de um Estado de supremacia étnico-racial, e não de um Estado nacional. De um Estado no qual os judeus teriam a supremacia não por serem cidadãos de um determinado território, independentemente de raça ou religião. Os judeus seriam supremos, teriam a soberania desse Estado pela sua identidade étnica. Porque os judeus estavam espalhados no mundo inteiro. Naquele momento em que surge o sionismo, os judeus estão espalhados pela Europa, pelas Américas, pela África. E a identidade desse Estado proposto por Herzl era determinada pela etnia. Nós só veríamos algo parecido na história moderna com a África do Sul do Apartheid. Dizem alguns que um pouco é assim também no Japão. Mas de maneira formal, como propôs o movimento sionista, nós só temos efetivamente temos um caso único de um Estado étnico, formalizado e proposto enquanto tal. Era tão evidente que não se tratava de um Estado nacional, que imediatamente se colocou para o movimento sionista, quando Herzl conseguiu unificar a liderança sionista em torno da ideia de criar um Estado judaico, a questão que imediatamente se colocou para essas lideranças sionistas foi: aonde criar esse Estado? Nenhum povo, nenhuma nacionalidade que luta pela sua autodeterminação se faz essa pergunta. O povo norte-americano não tinha nenhuma dúvida sobre onde iria constituir o seu Estado soberano, ou o povo brasileiro, ou qualquer dos povos da América Hispânica, ou qualquer povo africano, porque a libertação, a autodeterminação não é outra coisa que não libertar povo e território do domínio colonial. Povo e território é o que consagra uma nacionalidade. O sionismo se perguntava aonde construir esse Estado judaico exatamente porque não se tratava de autodeterminação nacional, mas, repito, de um Estado étnico. No início do movimento sionista, e o primeiro congresso do movimento sionista se realizaria em 1897 na Basileia, Suíça, no início do movimento sionista, surge uma consigna, um slogan, um bordão: suave, suave, doce como o doce de leite das Minas Gerais. Esse bordão era assim: uma terra sem povos para um povo sem terras. Não é suave? Nós queremos construir esse Estado étnico. Nós queremos construir um Estado de supremacia racial, mas a gente não quer atrapalhar ninguém. A gente quer um território desocupado. A gente quer um território ermo, no qual a gente possa instalar esse Estado de supremacia racial, no qual nós iremos nos proteger do antissemitismo, sem criar conflitos com outros povos. Grupos minoritários do movimento sionista acreditaram nesse bordão. E lá no primeiro congresso do movimento sionista realizado na Basileia, em Basileia, na Suíça, esses grupos minoritários propuseram criar o Estado judeu no Congo, em Uganda,
na Patagônia Argentina, em Madagascar. Mas essas propostas foram derrotadas. E no Congresso da Basileia foi aprovado, e essa resolução seria ratificada nos congressos posteriores do movimento sionista, foi aprovado que o Estado judeu deveria ser criado na Palestina. Qual era o argumento? O argumento parecia um argumento de senso comum. Era o direito dos judeus de retornarem às suas terras ancestrais, as terras da onde os seus ancestrais tinham sido expulsos quase 1.900 anos antes. Esse argumento de senso comum, no entanto, escondia a real história de por que essa decisão é tomada. Sequer Herzl, em seu livro, propõe criar o Estado judeu na Palestina. Isso seria uma construção posterior. E por que se decide criar o Estado judeu na Palestina? Por conta das relações que o sionismo passa a estabelecer com a religião judaica. Ou melhor dizendo, com grupos fundamentais da religião judaica. A religião judaica é muito dividida, é muito fragmentada. O movimento sionista se deu conta, logo nos seus primeiros anos, que aquele seu discurso étnico de construção do Estado judeu era um discurso incapaz de chegar nas massas judaicas, proletarizadas e empobrecidas da Europa Oriental, especialmente do Império Russo, onde se concentrava a maioria dos judeus naquele momento. Era um discurso que não conquistava corações e mentes dessas massas judaicas. O movimento sionista logo se deu conta que para chegar nessas massas judaicas desesperadas e perseguidas da Europa Oriental, o movimento sionista teria que encontrar os seus Silas Malafaias. Precisaria que a religião judaica se colocasse a serviço do movimento sionista, para poder estabelecer uma ponte afetiva e racional com essas massas judaicas. E o movimento sionista estabelece esses vínculos. O movimento sionista, quando nasce, ele é laico, ele não tem vínculos religiosos. Com o perdão da má rima, Theodor Herzl, o autor de O Estado Judeu, era tão ateu quanto eu. Mas o movimento sionista, se dando conta de que necessitava da religião judaica para conquistar corações e mentes entre os judeus, o movimento sionista negocia com a religião judaica, com esses grupos fundamentais da religião judaica. Essa negociação passa por dois pontos fundamentais. Um ponto terreno e um ponto religioso. Um ponto terreno é o de sempre na história. O Tomacá dá lá. Disseram os líderes sionistas para os rabinos que os escutavam: apoiem o Estado judeu que nós queremos construir e, em troca, vocês terão poderes e privilégios nesse Estado. Esse Estado judeu terá uma religião oficial. E vocês serão parte integrante do sistema de poder desse Estado, com todos os privilégios daí derivados. Mas havia um segundo ponto de negociação. Houve um segundo ponto de negociação muito relevante. No Talmud, o Talmud é um dos principais textos religiosos do judaísmo, que terminou de ser escrito ali pelo século V da nossa era. No Talmud há um trecho que diz mais ou menos assim: o povo eleito, os judeus, somente poderá regressar à terra prometida, a antiga Canaã, rebatizada de Palestina pelo Império Romano, e na terra prometida reconstruir o mítico reino de Israel depois da chegada do Messias. Somente com a chegada do Messias, os judeus estariam perdoados, segundo a religião, pelos pecados que cometeram e que levaram a que Deus
os deixasse na mão, lá no ano 70 da era cristã, com a sua expulsão de Canaã, rebatizada Palestina. Somente com a chegada do Messias, os judeus estariam perdoados por esses pecados e poderiam exercer o seu retorno. Vocês percebem como esse trecho era um obstáculo para o movimento sionista? Nas negociações entre o movimento sionista e esses grupos da religião judaica, ocorreu uma alteração dos fatores e uma alteração do produto final. E nessas negociações se chegou ao seguinte pacto religioso, a seguinte fórmula alterada. O Messias só chegará depois que o povo eleito, os judeus, tiver retornado à terra prometida, a antiga Canaã, rebatizada em Palestina, e lá tiver construído, ou lá tiver reconstruído o mítico reino de Israel, sob a configuração do moderno Estado judaico proposto pelo sionismo. Com essa mudança do entendimento religioso, aí sim, o movimento sionista passou a ter uma ferramenta muito poderosa para chegar nas massas judaicas da Europa Oriental. O sionismo podia dizer às massas judaicas da Europa Oriental que estavam nas mãos dessas massas judaicas a chegada do Messias. Não é pouca coisa. Bastava que essas massas judaicas emigrassem para a Palestina e apoiassem na Palestina o projeto sionista de construção de um Estado judeu. Acho que deu algum horário. Pois bem, vamos adiante. Portanto, exatamente pelas negociações estabelecidas entre o movimento sionista e a religião judaica, exatamente por conta dessas negociações, que se chega à decisão de construir esse Estado judeu na Palestina. Teria que ser na Palestina a construção desse Estado judeu para que pudesse haver um acordo com a religião judaica e esse acordo pudesse ser essa ferramenta de atração das massas judaicas da Europa Oriental. No entanto, quando o movimento sionista decide constituir o Estado judeu na Palestina, havia um probleminha. Na Palestina, os judeus não passavam de 5% da população. A imensa maioria da Palestina era formada por palestinos, na sua imensa maioria de fé muçulmana. Outros 5% eram cristãos. E outros 5% outras origens étnicas e religiosas. Como então constituir um Estado de supremacia étnica judaica com uma ínfima minoria desse grupo que se pretendia supremo no território no qual havia sido decidido construir esse Estado? Como isso seria possível? Só havia uma fórmula, só havia um caminho. O caminho do colonialismo. Seria necessário expulsar, segregar, submeter e, no limite, exterminar o povo majoritário daquela região. E é por isso que o sionismo, que nasce como uma doutrina de identidade racista, de identidade supremacista, se transforma também em uma doutrina colonial. Essa é a razão do subtítulo do meu livro: Retrato de uma doutrina colonial e racista. Isso está na origem do sionismo. O sionismo não faz parte das doutrinas de libertação nacional.
O sionismo faz parte das doutrinas de nacional-chauvinismo racistas que proliferaram entre o século XIX e o século XX. O sionismo pertence à mesma família do nazifascismo, à mesma família de outras doutrinas de características nacional-chauvinistas, racistas e coloniais. O sionismo representa o nacionalismo judaico burguês. O sionismo nada tem de uma doutrina libertadora ou anticolonial. Nós temos que entender, porém, que o sionismo, na condição de uma doutrina colonial e racista, ele não caminhou só. Ele foi apoiado pelo Império Britânico, então o principal Estado imperialista e colonial do planeta. O sionismo estabelece desde o início uma aliança com o Império Britânico. Por que razão essa aliança é estabelecida? Ela é estabelecida porque ao Império Britânico interessava constituir uma cabeça de ponte no Oriente Médio. O Oriente Médio, naquela época, estava nos domínios coloniais, estava sob os domínios coloniais do Império Turco-Otomano. E o Oriente Médio era fundamental para o Império Britânico por duas razões. A primeira razão, o Oriente Médio é uma dobradiça entre o Ocidente e o Oriente. A expansão do Império Britânico para a Ásia e a África dependia do Oriente Médio em grande medida. Era o acesso europeu via Mediterrâneo à Ásia e à África. E, portanto, um império portentoso como o Império Britânico, que se gabava de ser um império onde o sol jamais se punha, para que ele pudesse estender seus tentáculos para a Ásia e para a África, ele tinha que ter presença no Oriente Médio. E o Oriente Médio, repito, estava sob domínio colonial de um outro império, o Império Turco-Otomano. Decadente naquela época, mas ainda muito forte. Mas havia um segundo motivo para além da geografia. E esse segundo motivo é que desde finais do século XIX já havia surgido uma nova fonte de energia, fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Essa nova fonte de energia era o petróleo. Nos últimos 25 anos do século XIX, o petróleo já era explorado. E já estava muito claro que a transição energética do carvão para o petróleo era fundamental em termos de ganhos de produtividade e lucratividade para o capitalismo. E 3 territórios somente, naquela época, tinham petróleo, ou tinham petróleo reconhecido e já em exploração. Os Estados Unidos, o Império Russo e o Oriente Médio. Já se explorava petróleo, por exemplo, no Irã. E essa luta pelo controle do petróleo passa a ser um objetivo estratégico do Reino Unido. O Reino Unido já explorava petróleo no Irã, mas ele queria proteção nessa exploração petroleira e essa proteção passava por constituir essa cabeça de ponte no Oriente Médio, dado o risco de que o Império Turco-Otomano pudesse ser uma ameaça a essa presença britânica na exploração do petróleo, tanto no Irã quanto em Baku, que pertencia ao Império Russo, mas que estabelecia relações de proximidade geográfica, tinha relações de proximidade geográfica com o Irã. O petróleo de Baku vinha pelo Oriente Médio, era a rota mais fácil de se chegar à Europa. O Império Britânico negociou com lideranças árabes, não só com as lideranças sionistas, mas as lideranças árabes naquela época, que estavam presentes nos territórios árabes, também subjugados ao Império Turco-Otomano, essas lideranças árabes, elas eram lideranças tribais, não representavam um movimento unificado, um movimento disciplinado,
E tampouco essas lideranças árabes eram europeias, elas não conviviam na Europa, não eram brancas, não participavam da corte britânica ou de qualquer corte europeia, ao contrário dos sionistas. O principal financiador do movimento sionista era um judeu chamado Lionel Rothschild, não Lionel Messi, mas Lionel Rothschild. Era um barão, um judeu biliardário que havia comprado seu título para se proteger, seu título nobiliárquico para se proteger do antissemitismo. Era um dos homens mais ricos do mundo naquela época, era um empresário, entre outros negócios, um empresário do ramo petroleiro, era um grande empresário de petróleo em Baku e no Irã, e era um homem que integrava a burguesia britânica. Branco como eu, um judeu askenazi, um euro-judeu. E é com os sionistas que o Império Britânico viria estabelecer, portanto, este pacto em relação ao Oriente Médio, impulsionando o movimento sionista em seu propósito de colonização da Palestina. Esse processo de colonização, iniciado nos primórdios do século XX, esse processo de colonização enfrentaria 3 etapas. Nos seus primeiros 20 anos, o objetivo era aumentar o número de judeus na região e aumentar as terras, o volume de terras controladas por esse judeu naquele território. E ali se promoveu uma colonização por povoamento. O sionismo criou 2 fundos: o Fundo Nacional Judaico e a Agência Judaica. O Fundo Nacional Judaico tinha como objetivo comprar terras na Palestina, terras dos árabes, terras dos turcos e terras até dos persas. Os persas ainda tinham alguma presença na Palestina. Esse Fundo Nacional Judaico recebia recursos da burguesia judaica, europeia e americana e dos seus aliados, não necessariamente judeus. E a Agência Judaica tinha um outro objetivo com os mesmos recursos: financiar a imigração judaica da Europa Oriental, principalmente da Europa Oriental, para a Palestina, pagando a viagem das famílias, pagando sua inserção na Palestina e entregando a essas famílias lotes de terra sobre os quais essas famílias de imigrantes judeus pudessem viver e trabalhar. E assim avança, numa primeira etapa, a colonização sionista. Quando essa colonização por povoamento já havia atingido, ao menos parcialmente, seus objetivos, quando o capital judaico na Palestina já havia adquirido um volume relevante, passou-se a uma outra forma dominante de colonização: a colonização por segregação. O capital judaico na Palestina criou empresas, criou fazendas, criou escolas, hospitais, clubes, com uma característica, com uma regra fundamental: só para judeus. Apenas os judeus tinham emprego nessas empresas, apenas os judeus podiam estar cooperativizados nessas fazendas, apenas os judeus podiam ter acesso aos hospitais, às escolas, aos clubes. E esta colonização por segregação provocaria uma profunda disparidade econômica, social e étnica na Palestina, com os judeus enriquecendo e os palestinos empobrecendo. É nesta etapa da colonização por segregação que os palestinos se dão conta que estavam diante de um processo colonial, que lhes estava sendo roubado seu território, que eles estavam sendo expulsos gradativamente das suas terras e das suas casas. E os palestinos começaram a lutar contra essa situação, a fazer greves,
motins, manifestações, ações violentas, enfrentando o colonialismo sionista. Essa é uma etapa, a da colonização por segregação, já com a emergência das lutas palestinas, que iria atravessar os anos 20 e chegar aos anos 30. O momento mais importante de luta do povo palestino, naquela etapa, foi a Revolução Palestina de 36 a 39. O ápice da luta do povo palestino contra a colonização sionista. Em função das lutas do povo palestino contra a colonização sionista, a direção do sionismo introduziu a terceira etapa de colonização, a colonização por violência. A pretexto de proteger a vida e a propriedade judaica na Palestina, o movimento sionista criou milícias, 3 grandes milícias armadas. Cada uma delas vinculadas a um setor político do sionismo, porque o sionismo é um movimento ideológico, como todos os movimentos ideológicos, que tem várias alas. Foram criados então o Haganá, o Irgun e o Yehri, 3 grandes milícias armadas. Essas milícias passaram a enfrentar os palestinos. Essas milícias se integraram às estruturas coloniais do Império Britânico, que desde 1918 tinha o mandato colonial, depois da Primeira Guerra, desde 1918 tinha o mandato colonial sobre a Palestina. Essas 3 estruturas se integraram ao próprio Império Britânico, que tinha esse mandato colonial sobre a Palestina, para reprimir os palestinos, para reprimir a Revolução Palestina de 36 a 39. E essas milícias foram além disso. Elas começaram a espalhar violência pelas aldeias, vilas e cidadelas palestinas, tentando impondo aos palestinos uma escolha democrática. Ou fogem ou morrem. Ou entregam suas terras por qualquer valor, ou morrerão frente a essas milícias. E é assim, na etapa da colonização por violência, que nós chegaríamos à fundação do Estado de Israel em 1948. Essas 3 milícias de 1948 são fundidas, e a fusão dessas milícias levaria à criação das FDI, as Forças de Defesa de Israel, as Forças Armadas que hoje cometem genocídio na faixa de Gaza e que os sionistas reclamam ser o exército mais moral do mundo. A origem do exército mais imoral do mundo são 3 milícias criminosas, chamadas de terroristas, não só pelos palestinos, mas pelos próprios britânicos e pela imprensa da época, dada a sua violência. Essas milícias foram chamadas de terroristas por afamados judeus até simpáticos ao sionismo, como foi o caso de Albert Einstein, de Hannah Arendt e de vários outros. Eram milícias terroristas que atacavam civis para tomar suas terras, para criar um clima de pânico, de terror, para que a colonização sionista pudesse avançar. No entanto, provavelmente teria sido impossível ao movimento sionista alcançar seu objetivo, a criação do Estado judeu, se não fosse a Segunda Guerra Mundial, se não fosse o Holocausto, se não fosse a morte, o assassinato, o massacre, o martírio de 6 milhões de judeus sob as botas do nazismo. O Holocausto criou uma comoção mundial, gigantesca comoção mundial. E essa comoção gerou um consenso entre as potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial. A de que os judeus tinham direito à reparação histórica, a de que os judeus tinham direito de se proteger, a de que os judeus tinham direito de ter o seu Estado
aquele Estado judeu reclamado pelo movimento sionista. E esse consenso internacional levaria à aprovação pelas Nações Unidas, no dia 29 de novembro de 1947, a aprovação da Resolução 181 das Nações Unidas, também conhecida como Partilha da Palestina, ou Partilha de 1947, em uma assembleia presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Daí a simpatia histórica do sionismo por Oswaldo Aranha ao longo da história. O que determinava a partilha da Palestina? Que 53,5% do território do antigo mandato britânico seriam destinados para a criação de um Estado judeu. E 46,5% seriam entregues para a criação de um futuro Estado palestino. Essa era a divisão que se estabelecia. Os palestinos e os países árabes não aceitam a partilha, porque consideravam que a partilha representava o roubo de metade do seu território. Aliás, nos 53,5% destinados para a criação do Estado judeu, evidentemente estavam as terras mais férteis. Dos 46,5% destinados aos palestinos, estavam as terras mais pedregosas e mais impróprias para a agricultura. Qualquer equipe aqui da Universidade Federal de Viçosa rapidamente poderia constatar isso com todo o know-how que a universidade tem em técnicas agrícolas. Os palestinos e os países árabes não aceitam a partilha e desatam contra o Estado de Israel, na mesma noite da sua fundação, uma guerra, para impedir que se consolidasse o que eles consideravam ser o roubo de mais da metade do seu território. O Estado de Israel sequer respeita integralmente a partilha, porque a partilha determinava esta divisão, mas estabelecia um período transitório de 2 anos para que pudesse ser feita a acomodação populacional, porque nos 53,5% destinados à criação do Estado judeu, havia muitos palestinos. E nos 46,5% destinados aos palestinos, havia uma certa participação judaica. Portanto, era necessário garantir às populações que elas teriam seus direitos, suas propriedades preservadas na partilha. Portanto, a Resolução 181 estabelecia um período transitório durante o qual a partilha seria executada pelas próprias Nações Unidas. O movimento sionista não aceita isso. Na própria noite em que é extinto o mandato colonial britânico, às 23 horas e 59 minutos do dia 14 de maio de 1948, na mesma noite, na virada para o dia 15 de maio, o movimento sionista cria o Estado de Israel, que já vinha sendo criado durante o próprio processo de colonização sionista, que aqui eu busquei de uma forma sintética relatar. Os palestinos e os Estados Árabes vão à guerra. A guerra terminaria em março de 49, de maio de 48 a março de 49. Quando é assinado o armistício, os palestinos e os países árabes tinham perdido a guerra. As grandes potências, as potências vitoriosas da Segunda Guerra, incluindo a União Soviética, tinham apoiado o Estado de Israel. Quando é assinado o armistício, o Estado de Israel não controlava mais 53,5% da Palestina. O Estado de Israel controlava já 79% da Palestina. A faixa de Gaza passou para uma gestão provisória do Egito e a Cisjordânia e Jerusalém Oriental passaram para a gestão provisória da Jordânia. 18 anos depois do armistício, em 1967, é Israel quem começa uma guerra contra o Egito e depois contra a Jordânia e a Síria e outros exércitos árabes. Essa guerra entrou para a história como a Guerra dos 6 Dias. Ela ocorreu de 5 a 10 de junho de 1967. Quando terminou a Guerra dos 6 Dias, uma guerra de agressão,
promovida por Israel, Israel já não controlava mais 79% da Palestina. Já controlava 100% da Palestina e algo mais, porque Israel conquista a península do Sinai, que era egípcia, e as colinas de Golã, que eram sírias. A península do Sinai seria devolvida ao Egito depois do acordo de paz em 1979, o acordo de paz entre Israel e Egito com a mediação norte-americana, conhecido como Acordo de Camp David. Em função desse acordo, em 1982, Israel devolve a península do Sinai ao Egito. Mas as colinas de Golã, que vocês devem ter voltado a ouvir falar das colinas de Golã nas últimas semanas, as colinas de Golã foram anexadas por Israel em 1981, embora elas fossem sírias. E ainda que a Carta das Nações Unidas proíba taxativamente a anexação de território por meio de guerras. Em 1967, portanto, quando Israel detém 100% do controle da Palestina, ali se consolida o regime colonial sionista. O regime de apartheid se consolida. Um regime de apartheid no qual os judeus possuem direitos democráticos, embora haja muita discriminação racial entre os judeus, porque há judeus askenazes europeus, há judeus sefarditas, que são judeus que foram expulsos da Península Ibérica, que foram para o norte da África e para os territórios árabes do Império Turco-Otomano, que são os judeus mais escuros, e há os judeus negros. Há os judeus negros, um grupo pequeno, os judeus etíopes, que lá em Israel eles são chamados de falasha. Falasha é uma palavra em hebraico para os estranhos. Mas os judeus, nesse regime de apartheid, eles possuem direitos democráticos. Os árabes israelenses, que são os palestinos que continuaram a viver nas fronteiras de Israel depois de 1949, possuem direitos inferiores aos judeus, e os palestinos dos territórios ocupados, esses não possuem direito nenhum. Vivem sob uma tirania militar brutal desde 1967, quando Israel ocupa tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Menos direitos ainda têm os palestinos refugiados, que são aqueles palestinos que na primeira guerra árabe-israelense foram expulsos das suas casas e das suas terras, quando Israel ampliou os 53,5% para 79% do controle da Palestina. 750 mil palestinos, então, foram expulsos, sem qualquer tipo de compensação territorial ou indenização, foram expulsos de suas casas e de suas terras, em um episódio que os árabes denominam de Nakba, que é a palavra árabe para catástrofe. Esses 750 mil palestinos... Alô? Posso usar o outro? Esses 750 mil palestinos passaram a viver de uma forma precaríssima, protegidos parcialmente pelas Nações Unidas, por essa agência das Nações Unidas que é atacada diuturnamente por Israel, pelos Estados Unidos e por parte da União Europeia, que é uma agência criada para proteger, para dar alguma guarida aos palestinos expulsos por Israel em 1949. Mas então, em 67, nós temos a consolidação desse regime colonial. E o povo palestino continua a fazer o que fazia antes, a lutar contra esse regime colonial. Nos anos 60, em 1964, é criada a Organização pela Libertação da Palestina, uma coalizão dos distintos grupos palestinos que lutavam contra o colonialismo sionista. A OLP dirigiu a resistência do povo palestino até o final dos anos 80. O ápice da resistência palestina ao colonialismo sionista ocorre entre 1988 e 1993, num episódio que seria conhecido como a primeira intifada. Intifada é a palavra árabe para rebelião. A primeira intifada começou com paus e pedras em Gaza.
e se transformou num verdadeiro movimento insurrecional do povo palestino nos territórios ocupados e também dentro do território israelense. Essa rebelião palestina, somada à pressão internacional, levou Israel a aceitar negociações. E se chegou, em 1993, ao fim da primeira intifada, com a assinatura dos Acordos de Oslo, na Noruega. Os Acordos de Oslo representavam, aparentemente, uma concessão de ambas partes. A Organização pela Libertação da Palestina aceitava a existência do Estado de Israel em 79% da Palestina, em troca de poder constituir a médio e longo prazo, no prazo de 5 anos, um Estado palestino em 21% da Palestina. A OLP aceitava o armistício de 49, concedendo ao Estado judeu 79% do território da Palestina. E Israel, em troca deste reconhecimento da OLP, claro, aceitaria a criação em 5 anos de um Estado palestino. E se estabeleceu nos Acordos de Oslo uma fórmula temporária. Qual era essa fórmula temporária? Esses 21% da Palestina, destinados à construção do Estado palestino, para começo de conversa, seriam divididos em 3 áreas. Área A, área B e área C. A área A, sob controle civil e militar palestino. São 167 enclaves, cidades, vilarejos, aldeias palestinas. A área B, sob controle civil palestino, mas controle militar israelense. O que é a área B? São as estradas que ligam uma cidade palestina a outra. Todo o controle de movimentação de mercadorias e pessoas continuou a ser feito, a estar nas mãos do Estado sionista. E a área C, ela tinha controle civil e militar israelense. Além disso, pelos Acordos de Oslo, Israel continuou controlando o fornecimento de água, o fornecimento de energia elétrica, a coleta de impostos, o comércio exterior, as doações internacionais e a própria moeda dos territórios palestinos, pelos Acordos de Oslo, é o shekel, a moeda israelense. Esses são os Acordos de Oslo, que a OLP aceitou porque considerava que a alternativa a não assinar os Acordos de Oslo, nas circunstâncias planetárias de 1993, a alternativa a não assinar esses acordos seria a expulsão completa dos palestinos do seu território. Com o fim da União Soviética, a OLP considerava que a situação de forças era muito desfavorável à causa palestina e que os Acordos de Oslo eram melhor do que a situação anterior. Nem todas as forças da OLP aceitaram os Acordos de Oslo. E nem todos os grupos da resistência palestina, naquela época, pertenciam à OLP. Na primeira intifada, surge, lá em Gaza, este grupo político que hoje todos nós conhecemos, que é o Hamas. O Hamas surge na primeira intifada e o Hamas se coloca contra os Acordos de Oslo, assim como outros grupos da OLP o fazem. Com os Acordos de Oslo, de toda maneira, há o armistício, ao fim da primeira intifada. No entanto, logo depois de estabelecidos os Acordos de Oslo, o Estado de Israel, com governos moderados ou com governos extremistas, pouco importa, o Estado de Israel desencadeou uma 4ª onda de colonização, que foi a atração de imigrantes dos antigos países soviéticos, imigração de judeus dos antigos países soviéticos, para criarem assentamentos nos territórios de Oslo, nas áreas B e C dos Acordos de Oslo, para impedir territorialmente que no futuro viesse a existir um Estado palestino com território contínuo. Porque exatamente nos buracos forjados pelos Acordos de Oslo é que esses assentamentos foram criados. Atualmente, são mais de 700 mil colonos judeus
em 230 assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Quem olha para os territórios palestinos, que são comandados pela autoridade palestina, que é uma espécie de governo provisório previsto pelos acordos de Oslo, enquanto não fosse criado o Estado palestino propriamente, quem olha para esses territórios terá sempre a impressão de ver um queijo suíço. Essa é a visão da superfície dos territórios palestinos, um queijo suíço, sem continuidade territorial. Já não havia continuidade territorial entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e dentro da própria Cisjordânia não há continuidade territorial, e nós temos esses 700 mil colonos judeus ilegais, porque violam os próprios acordos de Oslo, em 230 assentamentos judaicos. Essa verdadeira destruição por dentro dos acordos de Oslo levou à segunda intifada, que irrompe no ano 2000 e que duraria até 2005. Os palestinos se rebelam contra a violação dos acordos de Oslo, ou contra a frustração dos acordos de Oslo. E um novo armistício assinado em 2005. Esse armistício é assinado por todas as forças palestinas, incluindo o Hamas, novamente aceitando a constituição do Estado palestino em 21% do território, novamente reconhecendo o Estado de Israel, no caso do Hamas, de forma transitória e não definitiva, e aceitando a solução dos dois Estados, que esse Estado palestino deveria estar lado a lado ao Estado sionista. Os palestinos aceitavam depor armas em troca de Israel abraçar o mapa da estrada que levasse a constituição a médio prazo do Estado palestino, e em troca de Israel dar um gesto de boa vontade que seria retirar os colonos judeus da faixa de Gaza. Era um pequeno grupo de colonos judeus que estavam na faixa de Gaza, cerca de 5 mil colonos judeus. O grosso dessa nova etapa da colonização sionista nos territórios palestinos era na Cisjordânia e era em Jerusalém Oriental. É assinado esse armistício para a luta armada contra o Estado de Israel. E esse armistício, ele traz também cláusulas internas para a autoridade palestina, cláusulas eleitorais. O armistício de 2005 prevê a realização de eleições presidenciais palestinas naquele mesmo ano, 2005. Yasser Arafat, o líder histórico do LP, tinha falecido em 2004. Ele foi o primeiro presidente da autoridade palestina, de 1994 até 2004, quando falece. O armistício de 2005 prevê, então, a realização de eleições presidenciais naquele mesmo ano e a realização de eleições legislativas em 2006, para o Conselho Legislativo Palestino, o parlamento dos palestinos. A eleição de 2005 é realizada, vence as eleições, Mahmoud Abbas, que até hoje é o presidente da autoridade palestina. Mahmoud Abbas era integrante do Fatah, mesmo partido de Yasser Arafat. O Fatah tinha sido o principal partido palestino que apoiou as negociações de Oslo, que apoiou as fórmulas acordadas pelo acordo de Oslo. Em 2006, acontecem as eleições legislativas na Palestina. E nessas eleições legislativas, com observadores internacionais, no dia da eleição, os observadores europeus chegaram a comentar que tinham sido eleições mais transparentes do que em muitos países da Europa, até que a apuração aconteceu. Quando aconteceu a apuração, das 132 cadeiras que constituem o parlamento palestino, 73 tinham sido conquistadas pelo Hamas. O Hamas vence as eleições legislativas, com o voto, especialmente da juventude, mas de todos aqueles palestinos e palestinas que estavam absolutamente frustrados com os acordos de Oslo. Diante da vitória do Hamas na eleição legislativa, Mahmoud Abbas, que presidia a autoridade palestina, propõe a constituição de um governo de unidade palestina e indica ao novo parlamento
Ismail Haniyeh para chefiar, para ser o primeiro-ministro do governo palestino. Ismail Haniyeh é exatamente a liderança do Hamas, que foi assassinada há 2 semanas atrás, inteira. Ismail Haniyeh, em 2006, é nomeado primeiro-ministro da Autoridade Palestina. Israel, com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, não aceitam, sob qualquer hipótese, este governo de unidade palestina e decretam bloqueio total contra a Autoridade Palestina até que o Hamas fosse expulso do governo. Não aceitavam a presença de nenhuma força que tivesse sido contra os acordos de Oslo. Bloqueio total significou que nenhum recurso financeiro podia entrar mais para a Autoridade Palestina, que nenhum centavo dos próprios impostos palestinos iria para as mãos da Autoridade Palestina, que nenhum centavo do comércio exterior, que nenhum centavo da ajuda humanitária internacional, que nenhum recurso financeiro, enfim, chegaria à Autoridade Palestina enquanto as forças da rejeição, como então eram chamadas, as forças que rejeitavam os acordos de Oslo, estivessem comandando o governo palestino. Mahmoud Abbas suportou a pressão por 1 ano, mas em 2007 ele demitiu Ismail Haniyeh, expulsando o Hamas do governo. O Hamas imediatamente reagiu no território em que é mais forte, a faixa de Gaza, expulsando o Fatah, partido de Mahmoud Abbas, daquela região. Num episódio que ficou conhecido como a Guerra Civil Palestina, porque houve uma confrontação armada entre o Hamas e o Fatah, com o Hamas, repito, logrando a expulsão do Fatah da faixa de Gaza. Desde então, os palestinos se dividem entre a Autoridade Palestina, que comanda a Cisjordânia, e o Hamas, que comanda a faixa de Gaza. Tão logo o Fatah foi expulso da faixa de Gaza, Israel muralhou a faixa de Gaza. Ergueu uma muralha e um controle sobre a faixa de Gaza por terra, mar e ar. A partir de 2007, nenhuma mercadoria, nenhuma pessoa, nada nem ninguém podia entrar ou sair da faixa de Gaza sem autorização do Estado de Israel. A faixa de Gaza foi então transformada no maior campo de prisioneiros do mundo. A faixa de Gaza foi transformada no gueto de Varsóvia do povo palestino. O Estado de Israel buscou asfixiar a faixa de Gaza, impedindo a entrada de remédios, de alimentos, de recursos financeiros, tentando levar a uma situação de desespero e terror à população de Gaza. E diante das tentativas de resistência por parte das organizações que comandavam a faixa de Gaza, lideradas pelo Hamas, Israel respondia com bombardeios cegos, punição coletiva, como a gente assiste hoje na faixa de Gaza. Isso não é uma novidade. De 2007 a 2023, até 6 de outubro de 2023, a resistência palestina nas suas ações armadas matou cerca de 180 israelenses, militares e civis. O Estado de Israel retalhou matando cerca de 8.500 palestinos, na sua maioria civis, especialmente mulheres e crianças. Há uma lógica quando estados genocidas matam mulheres e crianças, para que as crianças não virem adultos e para que as mulheres não tenham filhos, e esse povo possa ser, portanto, paulatinamente exterminado. Essa é a situação que nos leva ao 7 de outubro. O 7 de outubro é, portanto, uma reação a esse cenário. Ele não é um ataque ao Estado de Israel. Ele é um contra-ataque. Isso ficou muito nítido na exposição que fez o embaixador chinês na Corte Internacional de Justiça, quando a Corte Internacional de Justiça já começava a discutir a denúncia feita pela África do Sul de que Israel cometia genocídio na faixa de Gaza. O que disse o embaixador chinês?
Ele relembrou aos seus pares na Corte Internacional de Justiça a Resolução 3103 das Nações Unidas. Essa Resolução 3103 das Nações Unidas diz que aprovada em 1973, diz que os povos coloniais têm o direito de recorrer a todas as formas de luta. Os povos colonizados têm o direito de recorrer a todas as formas de luta contra os regimes coloniais, incluindo a luta armada. O embaixador chinês relembrou essa resolução para dizer que o direito internacional dava cobertura à ação do Hamas no dia 7 de outubro, mas que o direito internacional não dava qualquer tipo de cobertura à reação do Estado colonial, pelo simples motivo de que o colonialismo é proibido pela Carta Fundacional das Nações Unidas. E todas as resoluções adotadas pelas Nações Unidas entregam direitos de resistência aos povos colonizados e nenhum direito de reação ou ação aos regimes coloniais. O embaixador chinês disse: ainda que possam ter sido cometidas violações de direitos humanos ou até crimes de guerra no dia 7 de outubro, e essas violações devem ser investigadas de forma independente, os seus responsáveis, se for o caso, devem ser levados a processo, julgamento e condenação. Ainda assim, ainda que tenham acontecido violações, a ação do dia 7 de outubro, ela estava coberta pelo direito internacional. E não se tratava de um ataque, mas de um contra-ataque. E o embaixador chinês foi além. Ele disse que não cabia ao Estado de Israel arguir direito de autodefesa, porque o direito de autodefesa só se aplica na conjunção de dois fatores. Primeiro, que tenha havido o ataque de um Estado contra outro Estado. Segundo, que esse ataque tenha se realizado contra fronteiras internacionalmente reconhecidas do país atacado. No dia 7 de outubro não houve o ataque de um Estado contra outro Estado. Houve o ataque de organizações de um povo colonizado contra um Estado colonial. E esse ataque não foi contra territórios internacionalmente reconhecidos, mas contra territórios ilegalmente ocupados. E, portanto, segundo o embaixador chinês, Israel tampouco poderia arguir direito de autodefesa. O que nós vivemos no dia 7 de outubro foi a terceira intifada. Um novo ciclo de rebelião do povo colonizado. E como é próprio das rebeliões violentas, claro, com exageros, violações de direitos humanos, porque não existe violência pura na luta anticolonial, em nenhum país da história houve violência pura que é capaz de atingir apenas alvos militares pré-determinados. Os palestinos não têm nem armas de precisão para fazer isso. Israel tem armas de precisão para escolher seus alvos. Os palestinos possuem foguetes e outros tipos de armas que são incapazes de delimitar precisão, mas são as armas que eles têm para lutar contra o colonialismo. E a resposta de Israel, a legítima ação do povo palestino de resistência ao colonialismo, especialmente a esses 17 anos, esses 16 anos então, depois de 2017, a resposta israelense é o genocídio. A resposta israelense é a continuidade da limpeza étnica iniciada no início do século XX e agravada depois da própria Constituição do Estado de Israel em 1948. As cenas que nós assistimos de massacre de mulheres e crianças é o revide desse Estado colonial e racista criado a partir da doutrina sionista. Eu quero concluir, já me estendi demasiadamente, para dizer que eu não creio que nós devamos olhar para a questão palestina apenas com os olhos de quem assiste e sofre com o genocídio daquele povo. Nós temos que olhar principalmente com outros olhos. Com os olhos que admiram e se solidarizam com a valentia do povo palestino, com a luta do povo palestino, com a rebelião do povo palestino, com os olhos
de quem se dispõe a buscar no povo palestino inspiração para as lutas de todos os povos do mundo. Porque ali na Palestina se trava hoje a principal batalha dos povos do mundo contra o sistema imperialista e neocolonial que ainda tem a hegemonia no planeta. Ali na Palestina, o sangue dos palestinos e a valentia dos palestinos não é só pela causa dos palestinos. Eles estão defendendo, das condições mais dramáticas e difíceis, as causas anti-imperialistas e anticoloniais de todos os povos do mundo. Eu não tenho dúvidas em afirmar que a questão palestina hoje é a régua moral dos nossos tempos. Se nós queremos saber, ou se queremos entender, de que lado da história nós estamos, ou de que lado da história estão as pessoas com as quais nos relacionamos, a pergunta que a gente deve fazer é: qual é a sua posição sobre a questão palestina? Ali é a linha vermelha que divide hoje a humanidade. É a batalha dos povos, a mais importante das batalhas dos povos contra o colonialismo e o imperialismo, e é também a régua moral dos nossos tempos. Diante de uma situação desse tipo, não creio que possa haver qualquer dúvida sobre a posição adotada. Não há outra posição possível que não a solidariedade incondicional e irrestrita à luta do povo palestino. Muito obrigado.